beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, tudo começou em 2001, quando o filme do Shrek estreou nos cinemas, fazendo um sucesso absurdo de crítica e sendo adorado tanto por crianças quanto pelos adultos também. A qualidade do filme era inquestionável e não foi à toa que ele ganhou o Oscar de melhor animação do ano contra outros filmes gigantes como os Monstros S.A. E quando um filme assim faz sucesso, não demora muito pra começar a sair aquela enxurrada de jogos licenciados, né? Que na maioria das vezes tinha qualidade duvidosa. E o primeiro jogo foi intitulado de simplesmente Shrek, que saiu pro Xbox original e que depois ganhou uma versão pra GameCube com o terrível nome de Shrek Extra Grande, que eu não faço a menor ideia do que eles tentaram insinuar aqui. Esse jogo foi feito pela Digital Illusion, uma empresa que mais tarde se tornaria a famosa DICE, que lançou Battlefield e vários outros jogos bons, inclusive. Mas apesar da empresa hoje ser uma referência, nessa época aqui, meus amigos, ela era só um estúdio novato e por conta disso o jogo era simplesmente tenebroso. Pra começar, ele tem uma história bizarra e sem sentido que dá continuação à história do filme, com o papo da Fiona ter sido sequestrada por um mago malvado chamado de Merlin. O mesmo Merlin que eles encontram no filme Shrek 3º e que é um velhinho gente boa. Então nesse jogo aqui não tem nada de canônico não, aí canônico mesmo só os filmes. A gameplay também é muito fraca, o jogo tem mapas semi-abertos cheios de paredes invisíveis que são bem repetitivos e monótonos. As missões são sempre bobinhas e simplistas demais e o controle no geral era terrível também. Claro que o jogo até tinha alguns méritos, como nos gráficos que eram bonitinhos pra época, mas se você gostava desse jogo na sua infância e tá pensando em jogar hoje novamente, você vai perceber que eu tenho razão aqui, só tem mesmo nostalgia lá atrás, porque você vai jogar e passar a raiva e ver que não é tão bom assim não. Ainda nesse mesmo ano também foram lançados outros dois jogos do nosso gigante verde urrador. O segundo jogo dessa franquia foi o Shrek Fairy Tail Freakdown, que era um jogo de luta extremamente zoado que foi acusado até de ter sido feito pelo Tinhoso de tão ruim que era. E isso nem é brincadeira. Já o terceiro e último jogo de 2001 era só um compilado de minigames de PC chamado de Shrek Game Land Activity Center, que era um jogo que até fazia as crianças se divertirem um pouquinho, mas que não tinha lá muitas coisas interessantes assim. Chegando agora em 2002, também foram lançados vários jogos do Shrek, mas mesmo assim, eles ainda eram de qualidade bem duvidosa. O primeiro deles foi o Shrek Treasure Hunt, um jogo de coletar itens que provavelmente fez parte da infância de muita gente, mas que também era um pouquinho chato e repetitivo, sendo extremamente criticado pelos jogadores e ganhando notas muito baixas em todas as reviews que receberam pela crítica. O segundo jogo foi o Shrek Swamp Kart Speedway, e ele era o quê? Um clone de Mario Kart lançado para Game Boy Advance. E para vocês terem uma noção de quão esse jogo é interessante e simplesmente incrível, ele é top 3, um dos piores clones do Mario Kart pela sua jogabilidade horrível e pelas suas músicas deprimentes. O negócio é qualidade. Se você tá procurando um jogo para passar raiva, meu amigo, é isso aqui, viu? Por mais incrível que pareça, o primeiro game do Verdão a ter uma recepção no mínimo mediana foi um beat'em up do GBA que saiu nesse mesmo ano chamado de Shrek Castle Age the Castle, que é o único jogo do Shrek a seguir realmente a história do filme de forma fiel mesmo. Depois, em 2003, teve o lançamento do Shrek Reikin Havok, uma continuação desse game que não foi bem aceita e que tinha uma história maluca sobre o Lord Farquaad voltar dos mortos pra se vingar. Outro jogo que também saiu nesse ano foi o Shrek Super Party, que era uma coletânea de minigames bem parecida com o Pac-Man Fever. O jogo era até interessante, um pouquinho mais bem feito e tal, mas não tinha uma coisa muito diferente dos outros Game Party que existiam por aí, não.
garoto comendo um garoto. Um garoto comendo um garoto. Ei, o que você tá comendo? Me dá um pouco. Come again? Aqui, eu vim. Agora me dá um pouco. Come again? Eu vim. Pare de falar em inglês e me dá. Essa é a Ilha da Caveira e ela é o lugar mais perigoso do servidor. Só que ela ainda não tá 100%, porque tá faltando construções que na vida real também são perigosas. Tipo um vulcão. Mas não desse tamanho, né? Eu quero fazer um vulcão muito maior do que isso, então eu comecei fazendo a base dele. Vai ser nessa área que eu vou fazer o vulcão. Só que antes, qual é o vulcão mais perigoso do mundo? E o vulcão mais perigoso do mundo se chama Lagarita. Pelas imagens dá pra ver que eu vou ter bastante trabalho. Esse trabalho vai ser dividido entre fazer a base do vulcão, uma câmara de magma, construir o vulcão, criar uma cratera e por fim os rios de lava. E olhando essa base do vulcão, a gente já consegue ver quais materiais que a gente vai usar. E eu separei uma lista pra isso. Eu preciso de 67 A, B, C, D, E, F, G, H, O, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, O, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,